Tudo que você consegue ouvir são gritos e tiros. Quando você finalmente sai do seu esconderijo, há um mar de pessoas mortas ao seu redor. Mas o pior ainda está por vir. A cabeça da sua mãe explodiu e tudo que você pode fazer é tentar juntar o que sobrou. E isso é apenas o começo dessa história. A história já chega sem qualquer aviso, mostrando o quanto é terrível o mundo em que os personagens vivem. Os adultos não sabem como permanecerem sãos diante dessa situação, tampouco as crianças que não conseguem entender a magnitude do que está acontecendo em volta delas. Esse detalhe que adiciona crianças num contexto de conflitos intensos é o que inclusive deixa tudo ainda mais terrível e angustiante para quem lê, porque tudo é aflorado a partir da ótica deles. As crianças não têm contexto político, não sabem quem é o inimigo e muito menos porque o mundo está assim. O menino, protagonista desse manhwa, não tem um nome, nem ele e nem os demais personagens. No começo, ficamos esperando um momento onde ele seria apresentado, mas isso nunca chegou a acontecer. À medida que lemos, entendemos o porquê disso. Num contexto de guerra, nomes não importam se você for uma vítima. Quando sua mãe morre bem na frente de seus olhos e ele vê que está cercado por corpos por ter sido o único sobrevivente, a primeira coisa que ele tenta fazer é juntar o cérebro dela numa tentativa inocente e desesperada de não só trazê-la de volta à vida, mas de ao mesmo tempo tentar fazer com que tudo voltasse a ser como era. Esse momento é bem impactante, principalmente porque o menino compreende de maneira prematura e brutal que não há tanto sentido na vida se as pessoas podem morrer daquela forma a qualquer momento. Ele reflete dentro de sua capacidade de ver o mundo que basicamente viver é se distrair do fato de que um dia você vai morrer. As coisas são como elas são até o dia em que deixam de ser. Mesmo não entendendo exatamente o peso da morte, principalmente da morte de sua mãe, ele seguiu em frente. Não por pensar que precisava sobreviver a qualquer custo, mas porque essa era a única coisa que ele podia continuar fazendo. Quando entrou num ônibus para descansar, ele se viu vivenciando todos os horrores que tinha passado para chegar até ali. As noites pareciam se estender para além do imaginável, como se isso fosse possível apenas para dar a ele mais tempo para relembrar de tudo. O ônibus não era o seu destino final, mas era qualquer coisa e isso já servia. Um dia, ele se encontrou com uma menina que também não tinha nome. Eles não trocaram nenhuma palavra e isso não foi necessário. Seus olhares já tinham dito basicamente tudo o que eles precisavam saber para que eles se vissem como a possibilidade de um porto seguro um para o outro. Essa solidão que invade os personagens é vista durante toda a história e ela cai como uma luva nesse contexto de guerra. O protagonista, por exemplo, sente ao ver a menina aquilo que ele já havia perdido, a vontade de continuar existindo e a capacidade de enxergar um fim para tudo aquilo. O interessante é que toda a desesperança começa a dar lugar para uma razão para viver. Ele não se enxerga como prioridade, mas a presença da menina o faz continuar seguindo em frente e isso, por consequência, também o empurra para querer encontrar algo melhor do que um ônibus parado em meio ao nada. Os dois acabam saindo correndo desesperados em meio ao caos quando uma bomba explode e dá largada para a destruição. E a partir desse ponto, eles se tornam o alicerce um do outro, mas os problemas não diminuem só por eles estarem juntos. O menino sente um peso ainda maior em seus ombros, um peso que ele quer carregar para não se sentir sozinho. É até curioso a forma como ele a protege porque os dois são crianças e mesmo assim ele se coloca nesse lugar de ser uma pessoa apta para fazer isso. E achamos que parte dessa sua força de vontade vem do fato de ela ser uma possibilidade maior do que sua mãe foi. O manhwa não tem tantos diálogos e a sua expressão de mundo está principalmente nos painéis que mostram a destruição, mas ainda assim é nessa simplicidade que encontramos uma grande quantidade de simbologias e interpretações sobre tudo o que está acontecendo e sobre como os personagens vão amadurecendo nesse contexto de pura violência. Quando a menina pergunta para onde eles vão, essa ideia de ir para qualquer lugar reaparece novamente. Ela o questiona sobre o que os espera no fim do caminho e é bem compreensível que ele diga que é apenas o fim do caminho, pois a possibilidade de eles se depararem com um lugar menos pior é maior do que o de achar uma saída fora dos eixos da guerra. Os dois acabam encontrando um homem que acena para eles e esse é o primeiro contato que eles têm com um adulto. Essa interação silenciosa é bem intensa porque, como dissemos, eles não entendem nada do contexto da guerra. O medo deles vem de coisas simples e concretas, como a fome, a sede e o potencial perigo que ele pode representar porque são os homens que estão protagonizando a violência. Esse é um medo que o menino sente no momento em que olha para ele, mas a menina não sente o mesmo e devolve o aceno. As crianças, a partir desse ponto, começam a serem seguidas pelo homem estranho que não lhes faz mal, mas que coloca atenção na mesa porque ele claramente é alguém que perdeu sua sanidade por conta de tudo o que está acontecendo.
Ele corre pelos campos quando o vento sopra e depois volta a caminhar numa certa distância seguindo os passos deles. É quase como se ao fazer isso, ele se lembrasse de como a vida tinha sido um dia. Não dá para saber o que se passa em sua mente porque nem sequer podemos esperar que sobrou algo nele. O menino não consegue relaxar, se é que podemos esperar isso de alguém vivendo nesse mundo, mas dentro daquela normalidade, o homem continuava sendo um fator de risco. E o primeiro indício disso aconteceu quando ele foi beber um pouco de água e o homem avançou nele e bebeu tudo. Os dois olharam assustados para ele e a menina por um momento quase se deixou levar pela inocência de querer dar a sua água para o menino, mas ele a impediu porque ele sabia o que ia acontecer se o homem visse a garrafa dela. O que ele tinha antes era apenas a teoria de que poderiam ser atacados, e agora ele tinha certeza. Ele disse para ela que eles iam fugir assim que ele adormecesse, mas o plano não trouxe nenhum alívio imediato, pelo contrário, trouxe urgência. O homem, como uma caixinha de atitudes inesperadas, abaixou as calças e urinou na frente deles com um olhar perdido e distante. Ele não fez isso para demonstrar que estava querendo cometer algum tipo de abuso, porque isso foi apenas parte de sua mente quebrada fazendo coisas aleatórias que lhe tiravam praticamente toda a humanidade. Mas ao ver isso, o menino sentiu ainda mais medo porque ele sabia que mesmo sem intenção, aquela cena dele despido poderia estar num contexto nada agradável a qualquer momento. À noite, quando ele enfim pegou no sono, eles saíram silenciosos se distanciando aos poucos, mas uma bomba ao longe explodiu e o devolveu para a realidade turbulenta onde duas crianças estavam fugindo dele. O personagem nesse momento carrega o instinto de um animal selvagem que corre até a sua presa. Seus olhos brilham na noite e ele corre até eles deixando os dois esperando pelo pior. Mas quando ele se aproxima o suficiente, eles percebem que ele está na verdade chorando porque ele não quer ser deixado sozinho. As crianças continuaram na sua tentativa de fuga, mas eles pararam quando ele conseguiu abraçar a menina enquanto chorava copiosamente. O plano tinha fracassado e eles precisavam continuar naquela jornada sem rumo como um trio de pessoas que queriam ver no outro uma espécie de tábua de salvação. Apesar de voltarem a ser seguidos, o menino não desistiu de se desvencilhar daquela situação. O Moa não mostrou exatamente tudo o que aconteceu antes dele chegar no ônibus, mas muito provavelmente ele viu coisas terríveis porque as pessoas faziam qualquer coisa para sobreviver. Mas pensar no momento exato para agir tornou as coisas complicadas para eles. Eles não podiam beber água e muito menos comer o que já era escasso porque tudo seria roubado e eles não iam poder fazer absolutamente nada além de se frustrarem pelo azar que foi tê-lo encontrado por puro acaso. Apesar das dificuldades e do andar silencioso e compartilhado, o menino, ainda em seu senso de proteção, consegue distrair o homem fazendo barulhos para a menina beber água. Ele não chega a dizer que está chegando em seu limite, mas nós sabemos o quão cansado ele está por ter que lidar com tudo isso. Quando a noite vem, outro contratempo acontece. Com medo de ser abandonado novamente, o homem não dorme e fica os vigiando. O menino não consegue pegar no sono sentindo toda essa pressão e ele nem se dá conta de que ficou acordado junto com seu observador até o amanhecer. Mesmo cansado, ele sabia que era uma questão de tempo. Ele só precisava se manter firme porque ninguém conseguiria ficar acordado por muitas horas. A exaustão ia bater à porta e ele só precisava garantir que era ele quem ia vencer aquela briga de resistência. Depois de caminharem mais um pouco naquele trajeto sem fim, eles finalmente puderam beber água à vontade porque tinha um rio por perto e o homem não ia precisar roubar nada deles. O menino se viu em desespero quando a menina caiu de exaustão. Ele sentiu um medo ainda maior do que aquele homem representava porque se ela morresse, sua capacidade de ainda se ver naquele mundo ia sumir junto com ela. Mas felizmente, o pior não aconteceu e ela recobrou a consciência. Além da água, a comida também estava ali. Eles viram um homem comer sapos vivos e a necessidade de encherem a barriga lhes tirou qualquer temor e nojo e eles fizeram o mesmo, com exceção de acenderem uma fogueira porque eles ainda tinham dentro de si parte do entendimento das coisas mais básicas da vida que não existia mais naquele homem que só estava se movendo por instinto. E o curioso é que, tal qual um bicho, ele também sentia medo do fogo. Talvez porque ele lhe lembrava da guerra. A noite veio mais uma vez e, diferente das últimas, o medo do menino se transformou em outra coisa. Ele passou a observar pacientemente todos os dias, esperando o momento que iria desabar de cansaço para eles fugirem. É interessante o quanto o menino achava que seria perigoso dormir com um adulto desconhecido por perto e como a história subverte esse medo para o menino ser o autor de algo porque é o homem que teme que ele faça algo quando ele se deixar levar pelo cansaço. Quando o homem finalmente colapsa na frente deles, o menino chama a menina para eles enfim saírem dali. Mas ela, cheia desse lado esperançoso e gentil, faz o completo oposto e diz que não quer deixá-lo para trás.
O menino tenta ser a voz da razão e diz que o homem poderia atacá-los para comê-los caso eles não tivessem o que comer, porque ele estava com a mente ainda mais conturbada depois de ter ficado tanto tempo sem dormir. Mas tendo essa inocência desejosa para cuidar, ela chora e diz que se sente mal por ele. Um dos recursos visuais mais interessantes dessa história é como alguns quadros esmagam completamente os personagens, os deixando minúsculos diante da paisagem. Além da sensação de solidão e de vazio que elas carregam, essa em específico traz 2 sentidos. A gentileza da menina era pequena demais e descartável para o que o mundo se tornou, assim como pode ser vista como uma ação que, mesmo pequena, ainda é necessária para mostrar que existe humanidade nas pessoas, mesmo que em vestígios, e é por isso que ela é representada de maneira tão diminuta. O menino não aceita bem essa decisão, mas ele faz como ela quer e o homem finalmente descansa quando ela faz um carinho nele e ele entende que não vai mais ser abandonado. A relação deles a partir disso muda um pouco. O homem ainda age cheio de insanidade, mas mostrando fragilidade o suficiente para ser confortado pela menina. É como se ele fosse nesse pequeno arco o espelho do que qualquer um se torna quando a guerra, o medo e a solidão dominam por inteiro. Só que essa calmaria não dura por muito mais tempo. Há um momento em que o homem come uma borboleta em pleno ar e ele faz isso olhando para a menina. O simbolismo está escancarado e a tensão aumenta sobre o que pode acontecer. O homem sente ainda mais a necessidade de se aproximar dela. Ele a presenteia com sapos e o menino volta a sentir medo. Ele teme que aquela pessoa pegue a menina para si e a engula por inteiro. É claro que em contextos de guerra há a possibilidade de isso acontecer de maneira literal com ele a canibalizando, mas o que vem a seguir é uma outra possibilidade que anda lado a lado nesse combo de mundo destruído, a do abuso. O medo do menino também dá espaço para a raiva e ele começa a se lembrar de todos os momentos, de todos os toques e tentativas de aproximação que o homem tentou com ela. E após passarem por um campo cheio de pessoas mortas, ele pega alguns itens, em especial uma faca. À noite, os dois conversam sobre algumas coisas e a menina comenta que tudo seria mais fácil se as pessoas pudessem se entender como eles se entendiam. Mas o mais irônico de tudo é que o menino não sabia se esse mundo podia mesmo existir porque logo ao lado dele havia uma pessoa que ele odiava e temia. Mas por ela, ele ia tentar fazer dar certo. O problema é que as coisas terminaram da pior forma. Assim como foi mostrado com a borboleta, no cenário estrelado é mostrado sapos e vagalumes, simbolismos claros de presa e caçador. O homem os atacou quando os viu de mãos dadas. Ele bateu no menino e subiu na menina que paralisou. Ela só conseguia encará-lo cheia de medo. A sua ingenuidade de que o mundo podia ser cor-de-rosa a tinha levado justamente para o lado mais escuro de um mundo de pessoas em ruínas. Mas antes que ele pudesse consumar o abuso, o menino, perdendo ainda mais de sua inocência, mostrou quanto ele estava se adaptando para aquelas adversidades. E então, num só salto, ele enfiou a faca no homem. Só que isso não foi o suficiente. O poder em suas mãos naquela situação o fez querer mais. Ele avançou no homem cheio de raiva e o perfurou mais uma vez com ainda mais intensidade. A menina observou tudo horrorizada, mas em silêncio. Eles correram por suas vidas e o homem por suas companhias. Só que isso não durou muito. Os resquícios da guerra podiam ser encontrados em qualquer lugar e, para a sorte deles e seu azar, ele pisou numa mina explosiva e sua perna foi estraçalhada. O homem gritou sozinho, dizendo pela primeira vez palavras que mostravam a sua dor, e de novo a paisagem cresceu em volta deles e engoliu suas reclamações. As crianças voltaram a andar carregando dentro de si diferentes sentidos do que aquela experiência horrível tinha trazido. O menino tinha visto um pesadelo antecipado se cumprir, e a menina, a quebra de suas expectativas que agora estavam alinhadas às dele. Só que a guerra não lhes deu respiro, e de um lugar perigoso, eles foram para outro. Um grupo de homens os capturaram e os levaram num caminhão militar com um propósito desconhecido, mas nem precisamos pensar muito a respeito para sabermos que nada de bom estaria esperando por eles. Sabemos um pouco dessa intenção através dos diálogos dos homens. Há certa resistência em fazer aquilo com crianças, mas o contexto atual não deixava espaço para piedade, o mesmo sentido que o menino também compreendia. A guerra sempre exigia sacrifícios humanitários para justificar o inexplicável. Como sempre estavam à mercê da mão invisível do destino, o grupo foi atacado quando eles passaram por uma cidade fantasma que não era tão fantasma assim. Um dos homens que ficou de olho nas crianças pediu que elas não fizessem coisas ruins quando crescessem, o que mostra que ele entendia a sua posição de não conseguir sair desse conflito por mais que quisesse não estar nele, porque ele sabia que aquilo não era algo bom. Quando eles acordaram, eles estavam sendo cuidados por um homem de terno. Ele era tão desconhecido como os outros, mas ainda assim diferente o suficiente para não ser uma ameaça imprevisível.
Ele perguntou para as crianças se elas tinham matado alguém até ali, e o menino, que sabia como ler a situação das coisas, mentiu dizendo que não, porque a verdade podia ser amarga, ainda mais quando perguntada por alguém armado. O homem lhes garantiu segurança, abrigo, cuidados médicos e comida, mas em troca ele queria que eles o ajudassem. Ele não entrou em detalhes e quando foram dormir, a menina disse que não sabia o motivo, mas que ela também sentia medo dele. O menino disse que provavelmente era porque ele era uma pessoa quieta, mas acho que o medo dela vem exatamente do que quase aconteceu quando o homem estranho começou a tirar as roupas quando a atacou. A menina pela primeira vez verbalizou sobre suas inseguranças. Ela contou que tinha medo da morte, medo da solidão, medo de se ver em perigo e que talvez ela já estava sentindo que tinha sido o suficiente ter chegado até ali. Mas o menino foi contra isso e disse que eles ainda precisavam continuar seguindo em frente. O homem de terno os levou até uma sala de observação de toda a cidade. Não havia rastro algum de alguém passando por aquela cidade desolada e era exatamente na possibilidade de mudança que eles deveriam ficar atentos. Ele queria que eles lhe avisassem sobre qualquer movimentação, e assim, quando o fizeram, eles ouviram os tiros e os invasores sendo abatidos. O homem tinha ficado feliz por saber que eles não tinham matado ninguém, mas indiretamente ele estava os usando para matar outras pessoas. Quando foram jantar, a menina o confrontou perguntando sobre as mortes e ele falou que não importava as intenções. Pessoas carregando armas podiam usar esse poder em mãos para colocar para fora os seus desejos. Portanto, se ele as eliminasse, o número de pessoas que podiam ser mortas ia diminuir e o mundo voltaria a ser cada vez mais pacífico. Ele via suas ações como justiça para aqueles que não a conseguiram quando foram mortas, e o que provava o seu ponto era que inclusive ela, que era contra tudo isso, só tinha conseguido sobreviver e reclamar sobre suas atitudes porque ele foi o primeiro a puxar o gatilho e a limpar a sujeira. A menina sabia que parte disso era verdade, mas ela chorou dizendo que todos eles eram humanos no fim das contas porque ela estava cansada dessa questão de matar e ser morto por uma razão que nunca tinha lhe chegado aos ouvidos e que ainda que chegasse, ela não conseguiria compreendê-la. O homem de terno entendia os sentimentos dela, mas ele deixou claro, como alguém que sabia que as coisas não eram tão simples assim, que as pessoas não conseguiam proteger as outras só se apegando à bondade e à esperança de que todos tinham uma moral única. Até porque, se elas tivessem, o mundo não estaria naquela situação. O menino, ao contrário dela, que pensava parecido, pediu secretamente para que ele o ensinasse a usar uma arma, e assim aconteceu. A menina não quis mais contribuir com isso e ficou ajudando com coisas que ela não sabia, mas que aprendeu pela necessidade. E enquanto ficava em casa, ela ouvia os tiros ecoarem pela cidade. O homem de terno contou ao menino de maneira superficial sobre o que levou aquela guerra a acontecer. Ele disse que os homens eram movidos por coisas como memórias, instintos e emoções que os deixavam cegos para qualquer pensamento diferente. Quando o menino perguntou por que ele escrevia tanto, ele respondeu que fazia isso para reorganizar tudo o que também o movia como pessoa, já que a guerra sem reflexão justificava sacrifícios de inocentes em nome de um bem maior sem nunca questionar suas próprias premissas. Apesar de ter entendido precocemente antes da menina que a sobrevivência vinha antes da bondade, o menino ainda se via cheio de dúvidas porque ele não sabia se a visão do homem de terno estava realmente certa, porque ele encontrou nos homens que eles abateram o mesmo medo, desespero e lágrimas nos olhos. Tudo o que já havia acontecido com eles, mas o homem lhe disse que eles não tinham tempo para checar as intenções de cada um que seguravam uma arma porque era muito arriscado. A menina conversou com o homem de terno e mesmo sendo o lado idealista que pode ser visto como irritante, sua esperança não era exatamente cega. Ela apenas queria ter a possibilidade de ver um mundo melhor e de poder acreditar nas pessoas porque era isso que faltava naqueles que mantinham a guerra em funcionamento. A forma como as crianças conversam com ele é bem interessante porque temos diferentes percepções e vivências desse contexto. O homem não consegue ver sentido deles continuarem buscando um lugar para ir porque ele acha que todo caminho tem um fim e que qualquer lugar é como aquele. Mas elas dizem que essa estrada de possibilidades existe porque são eles que vão fazer as coisas acontecerem. Um dia, o homem levou o menino para matar alguém. Ele disse que a pessoa na frente dele tinha sido uma das pessoas que tentaram capturá-los e então ensinou exatamente o que ele devia fazer para puxar o gatilho, mas o menino não conseguiu. Ele estava certo sobre querer aprender a usar uma arma, mas o real significado de usar uma tinha enfim chegado e ele tinha congelado. O menino sabia que ao puxar o gatilho, ele estaria confirmando para si mesmo que ele tinha olhado para o outro como inimigo, mas acima de tudo, ele estaria dominando instrumentos de morte antes mesmo de compreender o valor da vida. O homem comentou sobre os causadores da guerra para instigar no menino o desejo de vingança por tudo o que lhe aconteceu, mas o menino atirou apenas na perna do alvo e disse que por mais que aquela pessoa tivesse tentado fazer algo ruim com eles tinham conseguido sobreviver e ele já tinha passado pelo suficiente para pagar pelo que fez.
O Homem de Terno ponderou as observações do menino, mas matou o alvo dizendo que hesitar podia custar a vida dele. No entanto, para a surpresa e pavor do menino, o homem disse que ele não tinha visto nele intenção assassina e nem desejo de vingança, e que por isso ele não ia ter que matá-lo porque mesmo ele sendo uma criança, ele ainda podia ser uma carcaça para ser descartada porque ele sabia como usar uma arma. Aquilo era um teste e ele havia passado. Esse arco com o Homem de Terno serve para mostrar que o valor da vida é determinado pelo ponto de vista de cada indivíduo. O homem faz julgamentos se baseando no ponto de vista onde ele se vê apto para limpar a sujeira quando ele mesmo faz parte dela ao usar a morte como justificativa para suas ações. A menina eventualmente acaba se deparando ainda mais com esse lado obscuro quando ela vê diversos corpos pendurados e preservados num frigorífico. Mas não só isso, ela também encontra um homem aprisionado que pede a sua ajuda. Ela conversa com ele e diz que ele matou várias pessoas e que a sua situação atual é uma consequência disso. O homem não retruca o que ela diz, pelo contrário, ele confirma a observação dela, mas ele diz que ver alguém morrendo não é tão diferente de matar uma pessoa. A menina se vê num beco sem saída porque ela sabe que a vida dele está em suas mãos, mas se ela o soltar, ele pode acabar matando várias pessoas por ela tê-lo libertado. Ele promete a ela que não vai matar ninguém e implora que ela o ajude. A menina aceita e pede que ele espere até o anoitecer que ela vai avisá-lo quando ele pode sair com segurança. O homem aceita as condições, mas quando ela vai com o menino até o frigorífico, eles não encontram ninguém, com exceção do Homem de Terno que sabia de tudo desde o início porque aquele também era um teste para eles. Ele pediu que eles fossem embora, mas que levassem tudo o que eles precisassem. Os dois fizeram como ele disse e no caminho eles congelaram quando encontraram várias caminhonetes com homens armados indo até a cidade onde eles tinham saído. E inclusive, quem estava os liderando era o homem que a menina tinha libertado, mas ele pediu que eles não os machucassem. O Homem de Terno olhou para a foto de sua família com um olhar pesado. Ele já não tinha mais muito tempo de vida e tentou de seu jeito tornar o mundo menos ruim através de ações extremamente horríveis. E assim, ele explodiu toda a cidade junto com aqueles homens que foram até ele atrás de vingança. As crianças observaram tudo ao longe se sentindo mal pela forma como as coisas tinham terminado, porque até aquele momento ninguém tinha sido capaz de entender o lado do outro e de buscar compreensão. E mais uma vez, eles voltaram a caminhar naquela jornada incerta. Eles se afugentaram na floresta por um tempo e cuidaram um do outro desejando que aquele momento durasse para sempre, porque entre eles a guerra não tinha vez. O menino, que era sempre aquele que protegia, teve que ser cuidado quando ficou doente e ela teve que ser as mãos que empunhava a arma, o maior instrumento de sua aversão. Mas como o Homem de Terno tinha lhe dito, o diálogo nem sempre chegava em todos os ouvidos. Ficamos sabendo de um pouco mais de sua história. Ela costumava viver em um pequeno grupo junto de seu pai se locomovendo num ônibus para encontrar remédio, comida e um lugar seguro. Cada uma das pessoas via essa jornada de um jeito e se apegavam em diferentes motivos para continuarem tentando encontrar algo que justificasse eles estarem vivos naquela situação, mas estava difícil fazer isso. Uma doença contagiosa e mortal começou a se manifestar entre eles e, um a um, eles tiveram que se despedir de quem estava mais dominado por ela. Ninguém queria fazer isso. Ninguém queria ser abandonado, mas era preciso. Os remanescentes, quando paravam para comer o que quer que eles encontrassem, faziam monólogos existenciais carregados de desesperos filosóficos porque eles já nem conseguiam mais acreditar que podia existir uma chance de felicidade depois de tanta dor. Eles não viam recompensa no final do arco-íris porque esse horizonte era uma ilusão que deixava tudo ainda pior. O Mão A sabe como discutir sobre questões da vida e da morte de um jeito profundo, mas com uma abordagem bem simples, e é por isso que o idealismo da menina pode soar para muitos como besteira, porque a felicidade consegue ser ainda mais passageira no mundo onde a morte é constante, porque a guerra rouba o valor até mesmo das pequenas alegrias. Quando quase todos desceram do ônibus por conta da doença, chegou a vez do pai da menina se despedir. Ela implorou para que ele não a deixasse, mas ele pediu que ela fosse forte porque um dia eles iam se encontrar porque ele ia procurar uma cura. Ele disse que se ela seguisse em linha reta, ele ia achá-la, pois a terra era redonda e seus caminhos se cruzariam. E foi com isso, apenas com essa promessa que ele seria incapaz de cumprir, que ela seguiu em frente e ele também. Mas logo depois, ele se deitou em imensa e profunda agonia por estar sozinho e por ter que aceitar que aquele era o seu fim. Mesmo estando distantes, eles continuavam pensando um no outro. O pai da menina continuava dizendo para si mesmo que ia manter a promessa, mas o tempo inexorável provou o contrário. A doença progrediu o suficiente para ele esquecer das memórias que ele tinha deles e até mesmo do motivo para eles terem feito aquela promessa. Mas até o fim, ele se agarrou a elas porque isso tinha sido a única coisa que restou e que desapareceu quando ele morreu. A menina enfim terminou sozinha.
A doença, por sorte, não a pegou, mas ela nem sabia se isso era realmente algo bom porque a solidão ecoava e magoava bem mais do que ele ter o corpo machucado. Ela chorou tanto que pôde até se esvaziar, e ficou perdida em si mesmo, engolida pelo nada que existia em volta dela, ao menos até o dia em que o menino entrou no ônibus e os dois se encararam. O menino felizmente se recuperou de sua doença e a menina viu ainda mais nele um motivo para sorrir. Ela não estava mais sozinha e tinha um motivo para continuar. Ela queria fazer as coisas por si mesma, mas também por ele. E era o mesmo para o menino, que perguntou se ela se casaria com ele quando eles crescessem. Os dois não sabiam o peso por trás dessas palavras, mas eles entendiam que o que sentiam um pelo outro era amor. Eles conversaram fazendo planos para o futuro. O menino disse que gostaria de viver numa casa de madeira e a menina complementou esse sonho com detalhes pequenos como cadeiras de balanço. Eles se encontraram com outra pessoa no caminho e um homem idoso conversou brevemente com eles sobre onde eles estavam indo. Quando as crianças perguntaram o que ele estava fazendo, ele disse que estava esperando, e quando a menina questionou pelo que ele estava esperando, o homem se desesperou ao perceber que não sabia nem mesmo pelo que esperar. Mais um tempo andando, eles ainda não tinham encontrado esse tal lugar especial e chegaram a pensar que eles já tinham chegado nele quando eles se conheceram. Os dois queriam que aquilo durasse para sempre, mas ironicamente, eles chegaram no fim da estrada que tinha sido engolida pela floresta. As crianças ficaram um pouco temerosas, mas avançaram e se depararam com outras crianças na mesma situação, e elas também carregavam uma arma. A primeira reação dos meninos foi apontá-las uma para o outro. Atirar primeiro, perguntar depois. Essa era a regra que eles conheciam e que agora ditava o mundo. Ambos tremiam sem saber o que fazer porque o corpo apenas tinha se movido por instinto. O mundo não precisava ser assim. Eles não precisavam fazer isso e, como pedido de rendição para o pior não acontecer, eles gritaram ao mesmo tempo para que o outro abaixasse a arma. Nesse momento, o Mauá mostra que o outro casal de crianças não fala a mesma língua que os protagonistas e há um simbolismo enorme por trás disso porque simbolicamente mostra que essa guerra só está acontecendo porque as pessoas são incapazes de entender umas às outras. As meninas pedem que eles não atirem e os fazem desistir disso. Eles se olham por alguns segundos com curiosidade e o mesmo entendimento de dor quando a menina se encontrou com o menino no ônibus. Mas quando um míssil cruza o céu e explode, um barulho simultâneo ecoa. Tudo é muito rápido. A menina desconhecida está sozinha. A menina que conhecemos está caída cercada por seu próprio sangue. Quando a explosão aconteceu, os meninos atiraram com um susto, como se a guerra tivesse os acordados para fazerem jus às armas que eles empunhavam. O menino tocou no sangue quente que ainda saía dela e viu a menina se matar na sua frente pela forma como as coisas terminaram. O protagonista se viu novamente acompanhado de um silêncio absurdo e da realidade brutal, a mesma que matou sua mãe e que também tinha levado seu outro amor. Esse momento é um dos mais sufocantes dessa história. Os quadros são silenciosos de um jeito desconfortável demais. Quando lemos pela primeira vez, fomos pegos desprevenidos por mais que esperássemos que algo assim fosse acontecer porque o Mauá tinha dado muitas pistas de morte, e morrer nessa história é algo que faz parte. O menino ficou calado analisando o que tinha acontecido, como se quisesse entender o porquê do que não precisava de respostas porque tudo estava muito claro. E assim como aconteceu com sua mãe, ele se levantou e continuou andando. Caminhar era a única coisa que ele sempre podia fazer quando coisas assim aconteciam, só que aquilo foi diferente. No começo, ele não tinha tanta compreensão do mundo e agora caminhar tinha começado a não fazer sentido, mas ele continuou até que chegou ao mar, onde ele se viu pequeno. Mas suas dores, mesmo diminuídas nessa imensidão, quando comparadas com aquele volume gigantesco de água, conseguiam reduzi-las em quantidade suficiente para encher um copo. E então, ele chorou. A imagem de sua mãe veio em sua mente junto à imagem da menina. Ambas eram retratos da morte. O menino chorou por si mesmo e pela menina que já não podia mais fazer o mesmo. Ele gritou, socou a areia, chorou e gritou de novo. E quando parecia que não havia mais o que colocar para fora, ele voltou a caminhar. O menino caiu sem forças e foi encontrado por guerrilheiros estrangeiros que o salvaram. Ao menos só o seu corpo físico, o que tinha dentro dele morreu junto com a menina. Anos depois, já numa certa idade, o menino, agora homem, tinha se tornado um pescador que vivia próximo ao mar numa casa de madeira como ele planejou que teria quando ele era criança. Sua casa tinha uma lareira e uma cama próxima à janela. Tudo como ele tinha pensado, mas nada disso fazia sentido porque a menina não estava ali. Os seus dias apenas passavam e ele esperava. Não por alguém, apenas pela morte porque ele sabia que morreria sozinho. Um dia, enquanto estava caminhando, ele encontrou pegadas e elas o levaram até um casal que tinha marcas de guerra em seus corpos.
O homem apontou a arma para eles e viu neles a imagem daquelas duas crianças que eles encontraram na floresta quando tudo aconteceu. Ele pediu licença e os deixou, mas o casal quis tentar contato, embora ele não quisesse o mesmo. A mulher, que não falava a mesma língua, tentou se comunicar com ações, mas ele já tinha sofrido demais e não queria ter que lidar com outras despedidas. À noite, quando se deitava para dormir, o homem pensava sobre sua vida e ele sentia como se seu eu criança estivesse boiando no oceano aberto, sentindo o medo de afundar porque suas pernas não conseguiam encontrar sustentação embaixo delas. Ele sabia o que isso significava e ele achava extremamente triste que ele quisesse encontrar paz interior, sentindo que isso era impossível. Como não tinha mais nada para esperar ou fazer além de viver sem propósito, ele acabou cedendo à gentileza dos estranhos e devolveu a eles o mesmo gesto, levando comida para os dois, o que acabou os aproximando e, com o tempo, eles até mesmo passaram a se comunicar com o mesmo idioma. Só que ainda assim, quando ficava sozinho, ele se pegava lembrando de tudo. E o pior é que ele já não se recordava mais do rosto da menina. Apenas de todas as tragédias que aquele jovem casal também compartilhava com ele quando eles se sentavam para conversar, porque aquele mundo era um só para todos. No entanto, o que os movia era o amor que eles tinham. O homem sabia que isso ia ajudá-los a continuarem seguindo em frente, porque por um tempo ele tinha feito o mesmo. Mas ter só fé nas coisas não era o suficiente, porque essa mesma fé podia ser esmagada num instante. O casal sabia que era difícil sonhar naquele mundo. Eles estavam esperando um filho e eles temiam que ele passasse pelo mesmo sofrimento. Mas quando eles souberam que iam ter uma criança, uma sensação de esperança pareceu iluminar tudo. Como se eles tivessem encontrado mais uma razão para querer ver uma luz no fim do túnel. Um dia, o homem viu a mulher chorando. Ele compreendia aquelas lágrimas e sabia que elas eram resultado da fé esmagada que eles tanto cultivaram. Ele pensou em apenas aceitar o destino cruel, mas vê-la chorando lhe fez lembrar dele mesmo quando a menina morreu. Ele nunca tinha aceitado a morte dela e ele não queria aceitar aquela mesma situação. Ele correu contra o destino que ele impôs a si mesmo e saltou para dentro do mar, onde o homem tinha se afogado e estava afundando cada vez mais. Ao vê-lo, ele se viu quando criança e o salvou, sentindo que tinha salvado a si mesmo de tanto pessimismo. Mas quando pensou que eles tinham que voltar, ele quase se viu derrotado quando analisou que não tinha exatamente para onde voltar, porque morrer nesse caso era uma espécie de libertação. Mas ainda assim, ele não se deixou levar. Quando chegaram à superfície, ele viu um céu lindo cheio de vida. E aquela oportunidade de sentir o ar mais uma vez lhe levou até a paz que ele tanto sonhou para os seus últimos dias. Ele tinha se tornado o avô de uma menina que era tão inocente quanto eles tinham sido, e ele estava disposto a desenhar para ela um mundo cheio de cores antes que a realidade lhe mostrasse como as coisas eram de fato. Há uma alegoria bem forte sobre a aceitação da morte quando eles encontram uma baleia encalhada. A menina chora quando sabe que o animal vai morrer, mas a sua inocência não é arrancada de um jeito tortuoso quando ela descobre sobre o fim da vida dos seres vivos, porque as pessoas ainda podem se despedir sem um contexto doloroso de desesperança, o que é um dos temas dessa história. No fim, o protagonista levou seus dias junto dessa família que apareceu de repente e ele se deu uma chance de poder deixar o passado para trás porque ele ainda precisava seguir em frente. Essa história tem alguns simbolismos cristãos, como coroas de espinhos que aparecem no fundo do mar no momento em que o personagem volta a si e não desiste de viver, e até versículos bíblicos. O final, por esse motivo, é um tanto ambíguo. Ele vai ao mar e, quando está sozinho, ele faz as pazes consigo mesmo, se salvando da solidão. Mas quando mão A mostra suas mãos se segurando, há um furo no meio delas que lembra as chagas de Cristo, como se agora morto ele tivesse encontrado a paz que ele tanto sonhou. The Horizon foi uma das leituras mais prazerosas e impactantes que já lemos. Esse mão A nos pegou completamente desprevenidos e em diversos momentos sentimos aquele nó na garganta que acabou se transformando em lágrimas quando a menina morreu. Sabíamos que algo ia acontecer, mas não queríamos. Acho que esse é o mesmo sentimento do protagonista, de não aceitar as coisas como elas são, mas de entender que o inesperado pode acontecer. Tudo é muito simples, mas tão cheio de simbolismos, principalmente no sentido visual, que em muitos momentos precisa falar por si só. Você consegue respirar junto com os personagens e a sentir suas dores e alegrias quando a arte das páginas se mistura com momentos de silêncio e contemplação. Essa jornada é marcada por uma aflição que parece não ter fim, mas tal qual o título, os personagens continuam olhando para o horizonte em busca desse futuro que, mesmo sendo incerto, ainda é o único caminho de esperança. E isso já basta para continuar. A obra toca em diversos assuntos, mas em especial na superação das adversidades, porque continuar vivendo é de certo modo viver por quem partiu. Em apenas 21 capítulos, o autor consegue te despedaçar por inteiro através dessas duas crianças. Eles são nossos olhos para a guerra que nunca é explicada, porque o resultado acaba sendo mais importante do que o motivo.
As pessoas estão sofrendo e isso por si só já é o suficiente para torná-la inaceitável. Esse conflito destrói quase tudo, mas não corrói de imediato a capacidade que eles têm de imaginar. The Horizon é o que podemos ver como obra-prima e falamos isso sem exagero. Ela nos leva diretamente para o caos e nos força a encarar todos os seus detalhes. Mas isso não é tudo. Apesar disso, ela ainda assim escolhe contar uma história de amor onde a persistência de duas crianças resiste para além do tempo e nos mostra o caminho para continuar seguindo em frente, porque sempre haverá um horizonte. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.